Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, porque Ele vive, Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você para que o nosso Senhor Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo estejam presentes em todos os momentos da sua vida, aí na sua casa, na sua família, abençoando, dirigindo, orientando, livrando, libertando você e os seus amados das ciladas do maligno. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, Deus poderoso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Pai, nós pedimos a Ti agora que na sua infinita misericórdia e bondade, o Senhor estenda as suas mãos sobre nós e nos abençoe, derramando sobre nós a tua paz, derramando sobre nós as bênçãos do Senhor, derramando sobre nós essa graça maravilhosa que é salvadora nas nossas vidas, é libertadora. Pai, ela nos faz sentir amados, ela nos faz sentir, ó Deus, impulsionados a irmos e caminharmos na direção do autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, traz paz no lar dessa pessoa, se houver problemas de família. Pai, o Consolador console o coração daquele que está triste, porque muitas vidas têm sido ceifadas nesses dias, ó Deus, e só mesmo o Senhor para consolar os nossos corações. Ajuda-nos, nós oramos assim e dá-nos essa orientação na Tua Palavra agora. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O texto que Deus nos deu para compartilharmos hoje se encontra no livro de Jó, o famoso Jó, no capítulo 1. Eu quero ler dos versículos 13 ao 20. Jó 1:13 diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Aí vieram os sabeus, os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto esse ainda falava, chegou um outro mensageiro, dizendo: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto esse ainda falava, chegou um quarto mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se, rosto em terra, em adoração. Até aí. Eu li esse trecho porque essa história, embora ela esteja toda ligada diretamente a Jó, há coadjuvantes na história aqui, né? E esses 4 homens aqui do texto, esses 4 mensageiros, eles têm sido marcados, estigmatizados ao longo da história cristã, inclusive, como os portadores das más notícias. E hoje eu gostaria de pensar no que aconteceu com eles por um outro ângulo. E que ângulo seria esse? O ângulo da sobrevivência. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu creio que a fé, é isso que a fé faz conosco nesse mundo. Ela nos faz sobreviventes.
E essa passagem é interessante porque ela torna possível essa analogia. Que analogia? Daquelas pessoas que estão a serviço de Deus e que sofrem ataques semelhantes aos que as pessoas ligadas a Jó sofreram, justamente por causa de quem serviam. E quem eles serviam? Serviam a Jó. E o nosso adversário, que também é inimigo de Deus, tenta de todas as maneiras possíveis e imaginárias atacar as pessoas a quem Deus ama, principalmente aquelas que estão buscando uma aproximação ainda maior com Ele. Isso não é novidade para ninguém. Mas o que eu quero destacar aqui no texto é que há sempre alguém que escapa desses ataques malignos para contar a história. É isso que eu quero frisar aqui. O relato fala de uma sucessão de tragédias, de crises, de dificuldades, uma após a outra, sem descanso, tudo parece que sincronizado, um está falando, acabando de falar, chega outro, tudo no mesmo dia, e nós ainda nem chegamos na doença de Jó, que ficou para outro dia. Mas o que acontece aqui nesse trecho curto, é aquela velha história, não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Agora, em toda tragédia, em toda crise, em toda dificuldade, há sobreviventes. E eu quero, assim, motivar você a ser um desses sobreviventes. Eu sei que nem todo mundo é poupado, mas há sempre alguém que sobrevive para um novo dia. Então veio aqui o primeiro sobrevivente e disse: os sabeus vieram, estragaram, fizeram aquele estrago, mataram os empregados, mas eu sobrevivi. Veio o segundo e disse: caiu fogo do céu, e onde o fogo pegou virou cinza, mas eu sobrevivi. Veio um terceiro mensageiro e disse que os caldeus vieram em 3 bandos, não pouparam a ninguém, ficaram com os animais, mas mataram os outros à espada, mas eu sobrevivi. Chega um quarto e diz: seus filhos e filhas estavam numa festa na casa do irmão mais velho, um vento bateu na casa, a casa literalmente caiu, e caiu sobre todos os que estavam debaixo daquele teto e os matou, mas eu sobrevivi. Então, situações em que se pensava não ser possível escapar, alguém escapou. Porque o que eu quero que você saiba, é sempre possível escapar dos ataques do maligno. O maligno, ele tenta de todas as formas espoliar o povo de Deus, mas ainda que ele consiga fazer isso, muitos sobrevivem a esses ataques. E não importa o quão esses ataques sejam severos. E quem sobrevive acaba tendo que contar a sua história de superação nessa batalha espiritual. Então, a gente precisa esclarecer que o objetivo por trás desses ataques do maligno, o objetivo principal não é acabar com os seus bens, não é tirar o seu dinheiro, não é acabar com a sua saúde física, mental ou emocional, não é acabar com os seus relacionamentos. Não, isso aí são o que ele usa para chegar aonde ele realmente quer. E onde realmente ele quer chegar, o objetivo principal dele é acabar com a sua fé em Deus. Esse é o objetivo. Graças a Deus, aquilo que detona a vida de muitos, que leva muitos a desistirem da fé, a abandonarem a fé, a deixarem sua fé esfriar num ponto que dificilmente se consegue aquecer ou reaquecer, ainda bem que, graças a Deus, isso não surte o mesmo efeito para todo mundo da mesma maneira. Sempre vai haver alguém que vai sobreviver para contar a história de como o inimigo não tem poder para acabar com tudo e nem com todos. Glória a Deus. É verdade que
muita gente não sobrevive a esses ataques. Mas, quiçá, tomara que você seja um desses sobreviventes da fé. Um desses remanescentes da fé, alguém que não foge à luta, alguém que não sucumbe às tentações, alguém que resiste, que não se dobra, que não se entrega quando acuado pelos ataques, pelas ciladas do maligno. Meu desejo, a minha oração é para que você seja um desses. Eu quero ser um desses. É claro que esse ataque, ou esses ataques, esses confrontos não são diretos. Ele não bate de frente com a nossa fé. Para usar uma expressão popular, o inimigo vai comendo pelas beiradas. Isso é, ele vai tirando as coisas da gente pouco a pouco, bens, família, saúde, amigos, trabalho, dignidade, ânimo, tudo o que ele puder, até Deus dar um basta. Até ele não ter mais nada para tirar, a não ser a sua vida, que é quando Deus diz, agora chega. O que estava sendo provado aqui era a qualidade da fé de Jó. Até onde ele seria capaz de suportar sem entregar os pontos. Nós somos constantemente tentados a abandonar a fé. Nós somos constantemente ameaçados a largar a fé. Nós somos constantemente encurralados e colocados numa posição de decidir se vamos continuar com Deus e sofrer as consequências disso, ou se vamos optar por nos render ao adversário e também sofrer as consequências disso. Porque para toda decisão que a gente toma, há consequências, há desdobramentos. Muitos crentes se perdem nessa hora, se rendem à opção mais viável para eles, a opção mais fraca, mais fácil. Mas sempre haverá quem sobreviva aos ataques do maligno, quem preserva a sua fé. A história está repleta de sobreviventes da fé, remanescentes da fé, que não se curvaram ao inimigo, que não se dobraram a Baal, que enfrentaram e escaparam para dar o seu testemunho. Eu quero muito que você seja um desses. Os planos, as estratégias que o nosso adversário usa para destruir a nossa fé, você tem que entender que esses planos não são infalíveis, não são. Somente os planos de Deus é que não podem ser frustrados. É o que diz o próprio Jó no capítulo 42 desse livro aqui. Nessa série de ataques indiretos do diabo contra Jó, o tiro saiu pela culatra porque o diabo achava que Jó era do jeito que era, por causa das coisas que tinha. E quando ele pensa que Jó vai se revoltar contra Deus, Jó faz o inesperado. Jó se levanta, rasga o seu manto em atitude de humilhação, raspa a sua cabeça e faz o quê? Prostra-se em adoração diante de Deus. É isso que nos diz o verso 20. E por essa o diabo não esperava. Ele espera que eu e você desistamos da fé do nosso Deus, no nosso Deus, que eu e você nos revoltemos contra Deus, que eu e você murmuremos contra Deus, que eu e você vivamos sob o jugo dele, debaixo do jugo dele. Mas nós somos sobreviventes da fé. Nós somos aqueles que escapam para contar a história de como o diabo não conseguiu levar a cabo os seus planos de destruição. Então, eu quero, oro, desejo que você
sobreviva aos ataques. E junto com você, a sua família sobrevive aos ataques. A sua vida financeira sobrevive aos ataques. O seu físico sobrevive aos ataques. A sua fé sobrevive aos ataques. Porque nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem e são salvos, diz Hebreus 10. Vejam, eu sei que nem todo mundo sobrevive. Eu sei que, às vezes, muitos de nós pagam preços altíssimos por causa da sua fé. Mas o que eu quero que você entenda é que, além de motivar você a permanecer firme na sua fé, eu quero dar essa palavra profética na sua vida, de que você, que crê que servir a Deus é melhor do que viver como escravo do mundo, você é e será um sobrevivente da fé. Os ataques, eles são constantes, e a vida muitas vezes é um cenário, um palco de guerra, mas que você seja um daqueles que sobrevive para glorificar a Deus. E você consegue, porque Deus está com você. E ao contrário do que o mundo faz a gente pensar, nós não estamos sozinhos nisso. É muito comum a gente pensar que está numa luta e não tem mais ninguém sofrendo, só a gente. Isso é próprio, até é um egoísmo da parte da gente. A gente acha que a gente é que está na luta e mais ninguém está, não é? Mas o que você precisa saber é que há muitos outros sobreviventes por aí, gente que não se entrega, que não faz corpo mole, que não desiste ao primeiro sinal de luta. Vocês vejam aqui no texto que cada um daqueles homens que veio contar a Jó a sua história, achava que era o único sobrevivente. Veio o primeiro, falou assim, eu fui o único que sobreviveu. Enquanto ele falava, chegou o segundo, falou, mas eu fui o único que sobreviveu. Enquanto esse falava, chegou o terceiro, falou, mas eu fui o único que sobreviveu. Enquanto esse terminava de falar, veio o quarto, eu fui o único que sobreviveu. Cada um foi o único, sem contar com os outros três que também, e Jó, que também sobreviveu a esse ataque. A fé sobreviveu ao ataque, apesar da dor da alma que ele estava sentindo ao ter que lidar com a morte dos filhos. Nós precisamos entender que sempre haverá outros 7.000 que não se dobrarão a Baal. E vejam que esse pensamento não é um pensamento de uma pessoa que não conhece a Deus e conhece pouco a Deus, de um recém-convertido, não. Lá no texto de 1 Reis, capítulo 19, verso 18, Deus precisou dizer isso para Elias. Elias, ele chegou para Deus com essa conversa. Eu fui o único que sobrou. Deus falou, não senhor. Tem mais 7.000 que, assim como você, não se dobraram a Baal. Eu os preservei. Então, quando a gente olha para o mundo e vê que não importa o que a gente faça, o mal parece que continua crescendo exponencialmente, assustadoramente, nós ficamos pensando se vale a pena continuar lutando. Até Elias pensou nisso, pediu a morte, aquela coisa e tal. Agora, nós temos que lembrar que nós não fomos chamados e nem salvos para resolver a questão do mal. Nós não vamos resolver isso. Nós fomos salvos entre tantas coisas para sujeitar-nos a Deus, para resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. É o que nos diz Tiago 4:7. Então veja bem, a Bíblia não diz que se a gente fizer o que é certo, tudo vai dar certo. Ela não nos ilude com isso. A Bíblia não diz que se a gente orar, jejuar e meditar nela, o mundo todo vai ser salvo, ou a sua família inteira vai ser salva. A Bíblia não diz que se você amar o próximo vai amar você. Ela diz que a gente tem que construir uma fé que sobreviva, que resista
ao inesperado, ao inoportuno, ao inconveniente, ao desesperador, à humilhação, ao sofrimento, à dor. Uma fé que sobreviva a um resultado adverso, negativo, ruim. No que diz respeito à fé, nós somos sobreviventes desse mundo. E uma das coisas que um sobrevivente faz é manter-se vivo. Eu sei que é óbvio, mas precisa ser dito isso. Um sobrevivente da fé mantém a sua fé viva. Ele não permite que ela seja roubada ou tirada, porque é a única coisa que realmente importa. É o que lhe mantém íntegro e vivo. Sem fé, não importa o que você tenha, porque você pode ter tudo e isso nunca vai ser suficiente para você. Com fé, não importa o quanto seja tirado de você. Se você tiver fé, ela vai te manter vivo, vai te manter viva, vai te manter esperançoso, esperançosa, abençoado, abençoada. A fé nos mantém conectados com Deus. O diabo pode fazer o que quiser, mas nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diz Paulo em Romanos 8, 38 e 39. Ele pode fazer o que quiser e nada do que ele fizer pode mudar os desígnios de Deus com relação aos remanescentes da fé. Assim como nós não temos controle de praticamente nada, o diabo também não tem. As ações dele são limitadas, são supervisionadas, e se ele tem que fazer alguma coisa que tenha relação comigo e com você, que temos o Espírito de Deus, ele tem que pedir permissão. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que o diabo é o Deus desse mundo. E o próprio Jesus, em João 12, 31, se refere a ele como sendo o príncipe desse mundo. O que isso significa? Ele está se referindo, está querendo dizer que o diabo é a maior influência sobre as ideias, opiniões e pensamentos dos incrédulos. Não deveria ser sobre as ideias, os pensamentos, as opiniões dos crentes. Não deveria. É do mundo. E nós não somos do sistema do mundo. Mas apesar dele ter esse controle ele ter esse controle, essa influência sobre os pensamentos, sobre as ideias, sobre as opiniões das pessoas, dos incrédulos, ele não está no controle de nada, ele está longe de ser o soberano. No final das contas, só tem um que manda. Só tem um que reina soberanamente, é o nosso Senhor Jesus Cristo. A sua fé, meu querido, minha querida, não pode esmorecer de jeito nenhum. O sobrevivente, o remanescente tem na sua fé o seu bem mais precioso. Nem todo mundo sobrevive às investidas do diabo, às investidas do mundo, mas quem tem fé vence de qualquer maneira, qualquer que seja o resultado. E eu quero ser um desses, eu quero que você seja um desses, Deus mais ainda. E por que eu estou dando tanta ênfase sobre essa questão da sobrevivência da fé? Porque o número de crentes iludidos com a filosofia do mundo está crescendo assustadoramente, exponencialmente. E quanto mais crente iludido com a filosofia do mundo, menos sobreviventes da fé se tem. E a gente precisa entender, esse pessoal que está iludido com as ideias do mundo, precisa entender uma coisa, que, para ser redundante, né? Há coisas que são excludentes. Não importa o que se faça para que elas não sejam. Elas são excludentes. Por exemplo, luz e trevas são excludentes. Onde tem uma, não dá para se ter a outra. Fé, e aqui a gente tem que prestar atenção, fé e vida não transformada pelo Espírito de Deus são excludentes. Não venha com essa coisa, eu tenho fé
fé, mas eu faço as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, quando quero, e a minha vida, mas eu acredito em Jesus Cristo. Essas coisas são incompatíveis. Elas são incompatíveis. Você pode até crer em Deus, porque Tiago também fala que os demônios também creem. A única coisa que eles fazem é estremecer, mas eles não mudam. Você é assim? Não dá para querer se dar bem com os dois ao mesmo tempo. Você tem que ser um sobrevivente da fé, você tem que ser aquele ou aquela que escapa das ciladas do diabo, para que o mundo saiba que ele não influencia todos como quer, e que a sua fé não pode ser nem manipulada e nem destruída, que você é aquela pessoa através de quem Deus mantém a fé em plena atividade, em tempos difíceis, em tempos de escassez, em tempos de sofrimento. Sem fé não há vitória, não há poder, não há cura, não há alegria, não há paz, não há segurança, não há esperança, não há futuro com Deus. Noé sobreviveu ao dilúvio porque havia fé nele. José sobreviveu a muitos infortúnios no Egito porque havia fé nele. Elias sobreviveu ao desafio contra os profetas de Baal porque havia fé nele. Daniel sobreviveu à cova dos leões porque havia fé nele. Paulo sobreviveu a muitas coisas, inclusive a uma picada de serpente, porque havia fé nele. Sobreviventes da fé em situações que desafiam a fé. É isso que nós somos. O mundo precisa de gente que tenha fé em Jesus. Só assim o mal pode ser exposto e derrotado. Foi o que aconteceu naquele episódio conhecido nosso do endemoniado gadareno. Os homens fizeram o que podiam para controlá-lo, não conseguiram e desistiram. A sociedade daqueles dias fez o que pôde, não conseguiu ajudá-lo, desistiu. E é exatamente esse o quadro hoje. As pessoas estão de tal forma fora de controle, devido à influência do mal, que a própria sociedade não consegue nem sabe mais como resolver a situação. Mas assim como aconteceu com aquele homem, a única forma de restaurar o bom senso, o juízo, a vida em sociedade, em família, é quando a influência, a opressão, a dominação e o último estágio, que é a possessão, eles são colocados na presença de Jesus. Aí a discussão acaba, a anarquia acaba, o caos acaba, o inimigo tem que sair. E por que acaba? Lá em Mateus 8, 29, nessa questão do gadareno, o próprio demônio responde, não é? Ele diz assim: o que é que nós temos contigo, filho de Deus? E a resposta óbvia é nada, por isso vocês têm que dar o fora, vaza daqui. Então a presença de Jesus, quando Jesus chega ali naquele lugar, aquele homem que era totalmente possuído por uma legião de demônios, parece que naquele momento que a presença, a luz chega, ela abre uma fresta na mente daquele homem que estava totalmente tomada, e ele vai até Jesus, porque o demônio não vai até Jesus, ele foge de Jesus, e quando o demônio está lá, ele não pode fugir, mas ele fala assim: mas o que a gente tem contigo? Ainda não chegou a nossa hora. Ele sabe que tem uma hora para eles, a hora deles vai chegar, mas aquela não era a hora deles, não é? Então, a gente tem essa coisa de lutar com os nossos próprios demônios. Isso não é semântica, gente. A pessoa pode não estar no estágio da possessão, mas a gente sofre influência, sofre opressão, sofre um certo domínio no espaço onde a gente vive. E isso torna tanto a presença de Jesus indesejável para o mal, quanto imprescindível para que haja libertação. E quando Jesus entra em cena, o conflito entre o que os demônios queriam e o que Jesus queria começa. E esse encontro com Jesus é o fim da festa deles. Eles tinham que sair e voltar para onde eles não queriam voltar, tudo por causa da presença de Jesus.
E aí eles pedem para Jesus para entrar naquela manada de porcos. Deixam os bichinhos doidos e atiram-se no precipício. O objetivo deles é sempre isso, do mal é sempre esse, fazer as pessoas se destruírem. A diferença entre os porcos e o homem é que os porcos não têm espírito, né? Os demônios não encontram resistência nos animais que encontram nos homens, e isso não é interessante para eles. Infelizmente, do jeito que o mundo está, há muito espaço na vida das pessoas para esses demônios, e cabe a nós contarmos ao mundo como é que se sobrevive, como é que se vence os ataques do maligno, sem abandonar a fé. Na verdade, a gente tem que contar para aquelas pessoas da igreja, do nosso convívio, que estão numa fase de decadência da fé, como é possível sobreviver aos ataques do inimigo, não para a fé, mas por causa da fé em Jesus. Nós somos sobreviventes. É por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu quis trazer essa palavra para você, para motivar você a se erguer na fé. Você precisa encarar os seus demônios. Você precisa lutar. Você vai vencer porque Deus é contigo. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Tome essa palavra para você. E até a próxima, se Ele assim nos permitir.